Vamos iniciar a reflexão de hoje antes da meditação, porque precisamos expandir a consciência e fixar o que aprendemos num exercício meditativo, como fazemos na escola. O que ocorre quando nós caminhamos, expandimos a nossa consciência, praticamos, é que nós começamos a avançar de uma forma diferente. Começamos cada vez mais a ter menos medo. Por que trabalhamos tanto o medo? Porque, como diz Kuan Yin, que é um dos aspectos de Maria, o medo é o contrário de amor. E para avançarmos, como diz Paulo de Tarso, necessitamos do amor, porque senão, se não tem amor, não temos, digamos que nada de verdadeiro. Onde há medo, há julgamento. E isso foi algo que dissemos hoje e que a carinha de interrogação ficou bem evidente. Como assim? Julgamento? A raiz do julgamento é medo? Sim, a raiz do julgamento é medo. Porque aquele que nós julgamos, em primeiro lugar, do ponto de vista científico, mora dentro de mim também. As qualidades não muito boas que eu vejo no outro, segundo Jung e efeito espelho, como vocês já ouviram diversas vezes falando aqui, e isso é um ponto muito importante, refletem o seu subconsciente. Subconsciente, ego, personalidade, tudo aquilo que não corresponde à luz. E conforme nós vamos seguindo o caminho, especialmente no começo, nós de vez em quando perdemos o pé. Hoje não deu tempo, tive tanta coisa para fazer. Significa que você ainda não tem fome, nem sede o suficiente de ensinamentos e de transformação, porque outras coisas da vida cotidiana ainda têm mais peso sobre você. Não, mas eu realmente tive coisas para fazer. Eu realmente tive muitos problemas. Quem tem problema? Quem tem uma vida atribulada, sem tempo para se dedicar a si, vive ainda a regência do ego. O ego atrai problemas. O ego atrai desafios. Pode ser prova? Pode. Mas quando chega nesse nível da prova, pode ter certeza, você já caminhou bastante em relação à sua jornada em direção à luz. E então, mesmo para aqueles que já são caminhantes, de vez em quando dá uma escorregadinha. E estas escorregadinhas provocam desequilíbrio. Então vejam, mesmo você estando conscientemente no trabalho evolutivo, você pode escorregar, porque é normal. No começo, igual criança aprendendo a andar, vai cair bastante. Depois, conforme vai ganhando força nas perninhas, força, primeiro raio no teu coração, você vai caindo menos, até que só vai cair se você se permitir ou estiver distraído. Por isso, a atenção é pré-requisito para a sua ascensão à quinta dimensão. Não é um outro lugar, é uma forma de vida diferente. E quando nós caímos, é porque baixamos a nossa frequência. Se baixamos a nossa frequência, é porque me distraí. E então você, como dizem, né? Peguei uma energia ruim, preciso tomar um banho de ervas. Quando você está no começo da jornada, é assim que funciona. Buscar fora a limpeza, pode ser banho de ervas, pode ser banhos de sais, um benzimento, qualquer outra coisa. Esses instrumentos são ruins? De forma alguma. Eles são básicos no seu processo. Mas acontece que, na sua jornada evolutiva, você vai aprendendo novas técnicas e você vai parando de terceirizar. As energias da natureza são muito importantes, mesmo que você já tenha caminhado bastante. De vez em quando, algo
com a natureza é importante. Um banho de ervas, um mergulho numa cachoeira, um banho de mar. Isso não exclui. O teu processo evolutivo não exclui. Apenas você faz porque é agradável. Você faz porque você honra a natureza. Mas você sabe encontrar outras formas. Mas quando você começa a conhecer e praticar as leis evolutivas que nós apresentamos aqui no canal, como na playlist CRS, Código de Renovação do Ser para a Nova Terra, aliás, nas próprias cartas de Cristo, Sananda, Jesus, diz que o ser humano mediano não conhece as leis universais. E esse é o curso mais completo que existe, com muitas aulas abertas para aqueles que quiserem sentir no seu coração. Então é importante você conciliar, entrar em contato com as leis superiores de convivência pacífica com tudo o que existe no universo. E se você não fizer isso, você vai cair nas esferas puramente físicas, etéricas, emocionais e mentais deste mesmo universo, que é a terceira dimensão, que está dentro de um bolsão energético. Então, terceira dimensão faz parte do aprendizado, é o jardim da infância, o ciclo básico do ensino fundamental da nossa existência. E existem os professores de primeiro ano de ensino fundamental e existem os que são do último ano do ensino médio. E então, como exercício meditativo de hoje, eu, Rafael, e eu, Eloine Hércules, planejamos uma meditação que você não sairá o mesmo desta experiência. Imagina uma plantinha com uma haste bem fininha, crescendo. Digamos que é um pé de ervilha, fininho, e ele precisa se agarrar. Ele é fininho, tem uma estrutura que em biologia se chama esclerênquima, né? Mais frágil. A estrutura, a parede celular desta plantinha, como se fossem os ossinhos dela. Então ela precisa se agarrar com aquelas coisinhas semelhantes a molinhas, que são as gravinhas. E ela procura, essa plantinha procura onde se agarrar, porque ela precisa se sustentar. Ela procura, procura, procura. E nada encontra. Contudo, ela precisa crescer. Está no DNA dela que ela veio aqui para nascer, crescer, reproduzir e morrer. É ou não é verdade? Certo? Isso vai acontecer com todos nós. Agora, sem ter onde se agarrar, ela continua crescendo. E ela vai, ela vai, ela vai. E de repente ela percebe que ela esqueceu que tinha que se agarrar. E ela lembrou que ela não estava mais se agarrando. E ela continuou crescendo. E ela, uau, eu me distraí. E agora eu continuei crescendo. Parece que eu segui uma bússola interna. E cresci, cresci, cresci. E eu sou Eloine Hércules, trabalhando juntamente com Arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, e eu, Eloine Hércules, trabalhando a força dentro da correspondência com os elementais, especialmente os que dão estrutura a tudo que você necessita aqui na Terra. Passado um tempo, você continua buscando a luz, você percebe que a tua estrutura celular, aquela plantinha de caule frágil, agora se tornou uma estrutura mais fortalecida, mais robusta. E passa mais um tempo, aquilo se transforma num tronco.
E passado mais um tempo, você continua indo para cima, olhando para a luz, olhando para a luz. Você diz: eu nem me lembrava mais da necessidade das gravinhas, porque eu me agarrei na minha jornada, eu agarrei nas leis evolutivas, eu me agarrei na força que eu tenho e que estava escondida internamente com o nome de Deus, que muitos buscam fora. Deus é o eu sou. Nós preferimos chamar de eu sou. Alguns chamam de Pai, bom também. Quando você chegar no ponto de chamar eu sou, você chegou no ponto de crer que aquele sol que te sustentou e te transformou numa árvore frondosa, carregada de folhas brilhantes, frutos, flores, um espetáculo da natureza. Toda essa luz, quando você olhava para cima, é só reflexo daquilo que estava dentro de você. E eu te pergunto, a que você ainda se agarra? As gravinhas estão dentro de você e a luz está dentro de você. Gratidão, tenha um lindo dia.